Já estamos de volta com o segundo bloco do seu estilo de vida. Um grande abraço para você que já foi lá na nossa página no facebook.com/estilovida e já curtiu as nossas publicações. Você pode também estar deixando o seu recado que a gente vai estar mandando alô para você aqui ao vivo. Bom, agora chegou o momento de nós ficarmos por dentro deste assunto, hérnia de disco. Muitas pessoas, por falta de informação, acabam fazendo certos tipos de tratamentos relacionados à hérnia de disco e que no final acabam descobrindo que não é bem isso que está acontecendo. Então, para esclarecer a respeito deste assunto, aqui ao meu lado está o médico Dr. Paulo Su, ele que é médico ortopedista e traumatologista. Dr. Paulo, bom dia, seja bem-vindo ao Estilo de Vida. Bom dia aos ouvintes, agradeço pelo esse convite. Eu acho que o assunto é pertinente, muito importante e estamos aqui para contribuir, para esclarecer essa dúvida que é muito comum entre nós. Com certeza. Doutor Paulo, então para começar a nossa entrevista, vamos esclarecer para os nossos telespectadores como é que se forma a hérnia de disco. A causa principal que forma a hérnia de disco é causa bastante comum, causas mecânicas. Isso é indiscutível, isso já foi estudado. Então, causas mecânicas é a causa maior da formação da hérnia de disco. Então, porque muitas das vezes algumas pessoas, elas sentem uma dor na coluna, uma dor no pescoço e já acham que é a hérnia de disco e já vão se submetendo a certos tipos de tratamentos que não são necessários, não é mesmo? Correto. Estamos aqui para esclarecer que o mais importante é o diagnóstico correto. O sucesso do tratamento, o sucesso da cura de uma doença é baseado no diagnóstico correto. Então, para você obter um diagnóstico correto, o ideal é não ter seu diagnóstico pessoal, é procurar um médico ortopedista, que é um médico especializado, consulte com ele e diagnostique a patologia de uma forma correta e com certeza tem resultados satisfatórios. E, doutor Paulo, a hérnia de disco ela pode estar localizada em qualquer parte da coluna, em qualquer vértebra? Isso é muito interessante. É indiscutível porque a coluna vertebral a gente tem 3 porções. Tem a porção cervical, torácica e lombar. São 3 regiões. O mais comum é a lombar. A lombar, indiscutível, é o mais comum. E o segundo mais comum é a região cervical. E o terceiro, que é mais raro, incomum, é na região torácica. Então, é disparado que a hérnia discal é mais comum na região lombar, da coluna vertebral. E quais são os tipos de sintomas? Quais seriam os sintomas das pessoas que apresentam a hérnia de disco? Sintomas é variado. Principalmente, o mais comum é a dor. Tem alguns pacientes apresentam hérnia de disco, mas existe tipos assintomáticos, não tem sintomas. Mas o sintoma mais comum, indiscutível, é a dor. Dor é o que mais incomoda nos pacientes. O segundo está relacionado com irradiações ou parestesias, desconforto, qualquer posição, ao sentar, em pé, deitado, tudo isso incomoda. Então, tudo resumindo, dor é o que mais incomoda. Então, é um sintoma mais comum da hérnia de disco, dor. E qual o diagnóstico? Porque é importante ter o diagnóstico precoce, né, da doença. Muito bem. É muito interessante que diagnóstico é feito através de avaliação clínico, que o médico vai fazer uma boa anamnese, uma boa conversa com o paciente. Em seguida vai ser feito um exame físico, que é o exame físico médico. E em seguida as imagens nos auxiliam, complementa esse diagnóstico. Então, o importante de tudo isso é que nem toda relacionado com dores no pescoço, dores nas costas, dor na região lombar, tem que ser hérnia de disco. Isso não existe. É importante você diferenciar isso, que a gente chama de diagnóstico diferencial. Então é importante que a população procure um médico ortopedista
para tirar essas suas dúvidas. Não confunde que toda dor tem que ser hérnia de disco. Isso não é certo. Então, é importante que todos os pacientes, todas as pessoas que têm a dor, procure médico ortopedista para tirar suas dúvidas. E doutor Paulo, algumas pessoas que sentem essas dores na região lombar, como você falou, na região cervical, elas acham que as mulheres principalmente, é porque usa salto o dia inteiro, sente aquela dor na coluna, pede para alguém passar aquele remédio na costa e fazer aquela massagem. Esses tipos de procedimentos, eles podem estar agravando a hérnia de disco ou podem estar, digamos que, maquiando aquela dor? Tá. É importante a pessoa, se existe mesmo, é portador de hérnia de disco. Tá? Então, como eu falei, a causa principal é mecânica. Então, a postura está relacionada com causas mecânicas. Então, é importante que muita gente relaciona com salto alto, postura errada, pessoas tem prática de exercício incorreto e também tem acidente, também causas mecânicas, acidentais, traumáticas, entre outros. Então, importante que todas as dores que as pessoas apresentarem, todas as dores, procure médico ortopedista para esclarecer qual é a causa da sua dor, diagnosticando se realmente se o paciente já tem diagnóstico de hérnia de disco, se realmente as dores estão relacionadas com hérnia de disco também. Isso é muito importante. Então existem vários fatores. E a questão você falou que é a questão mecânica, mas existe alguma possibilidade de, por exemplo, se na minha família meus pais tiveram hérnia de disco, meus irmãos, meus avós, eu tenho essa predisposição também? Existe sim. Tem alguns estudos, né? Relacionado com, acredita-se, é uma hipótese ainda, não é confirmatória, mas hipótese, tem estudo que acredita-se que pode estar relacionados com causas familiares e causas genéticas também. Ok, doutor Paulo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco nós estamos de volta com mais um bloco de entrevista. Hoje nós estamos falando a respeito de hérnia de disco. Você tem alguma dúvida? Vai lá na nossa página no facebook.com/estilovida, deixe sua pergunta e nós estaremos esclarecendo aqui ao vivo para você. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.